Ateu, a última coisa que você deve debater na sua vida é a existência de Deus. E isso é uma coisa que eu sabia desde a época que eu era ateu e que eu militava ateísmo. Veja bem, eu sempre fui enfático em explicar o seguinte: você estaria argumentando bem se debatesse modus operandi, ou seja, debater se você concorda ou não com o jeito que Deus criou o mundo e conforme Ele conduz o mundo, as coisas que Ele permite, as coisas que Ele pede, aí tudo bem, que foi o que eu sempre enfatizei na época. Só que você não vê muito isso, pessoal, com essa molecada que tem hoje aí no neoateísmo. E quando eu falo molecada, você tem em mente também homens de mais de 40 anos, que têm até filhos, mas aqui são moleques, né? E no seu comportamento também. Fazem uma péssima argumentação filosófica ateísta. Então veja, se você debater existência, não existência, vai ficar aquele mesmo debate de sempre. O crente não prova, o ateu também não tem como provar a não existência. Aí você não pode cair numa armadilha, pessoal, que os neo-ateus eles sempre colocam aí para as pessoas, que consiste em quê? O ônus da prova. No critério de desempate, o ônus da prova pertence ao teísta. O ônus da prova pertence ao religioso. E isso é uma armadilha. Isso é um grande erro, que muitos até não têm consciência quando evocam esse tipo de argumento, tá? Não, mas isso é a falácia da inversão do ônus da prova. Eu mesmo já me utilizei desse tipo de recurso, tá? Mas ele é falso. E eu vou explicar por quê aqui de forma bem resumida, tá? E bem simples. O ônus da prova não pode pertencer ao religioso. Por quê? Isso é falta de conhecimento histórico. Isso é falta de conhecimento antropológico, tá? Explico. Vamos voltar na história. Os primórdios da humanidade. Como se deu? Quando a sociedade começou a se organizar, os clãs, as tribos, eles começaram a ver que unidos torna a coisa mais fácil e ter entes de parentesco, de familiar, e com isso se faz uma união, e esse clã, essa família se une a outra e vai construindo uma sociedade. Logo ali, talvez até bem antes, porque a adoração a deusa Vênus é uma coisa antiguíssima, né? Muito provavelmente foi a primeira, muito difícil dizer isso, mas uma das primeiras divindades a ser adoradas aí, né? Ali já se começou a adoração a deuses, a se formar cultos e religiões, né? O homem tentou explicar os fenômenos naturais que o cercavam, né? E muitas coisas, começou ali com os sumérios, com os fenícios, os estudos das estrelas, quer dizer, a ciência propriamente dita, né? Então ciência e religião, elas sempre foram unidas. Aí tem outro ponto também que os neo-ateus vão surtar, né? Mas essa que é a realidade. Então, a partir do iluminismo ali que começou a se separar isso. Mas a gente está vendo um fenômeno hoje de ciência virando religião também, né? De uns tempos para cá. Então ela está voltando, né? Como se pegasse o sal de cozinha e, enfim, ele quisesse voltar a ser mar. Esse é o fenômeno que está acontecendo e nós estamos vendo, nós somos a geração que estamos vendo isso, tá? Então fica aí marcado contigo, registra isso na sua mente. Então os primórdios da humanidade foi de culto e adoração. Tudo tinha explicação aos deuses, tudo era aplicado para os deuses. Tudo que foi construído, principalmente pelas sociedades ali sumérias, fenícias, egípcias, persas, gregos, romanos, principalmente esses aí, tá?
principalmente gregos e romanos, são os que mais influenciam até hoje no Ocidente, com várias coisas até tidas como seculares, para você ver. Então, ali sempre teve o culto a Deus, a divindades, as explicações eram divinas, as criações das coisas, inclusive que nós usamos até hoje, muitas coisas que a ciência moderna aproveitou e que usa até hoje, tudo foi embasado para a adoração aos deuses, para os deuses, tudo para os deuses. A sociedade vivia tranquilamente assim e ascendeu assim, cresceu assim e chegamos até aqui assim. Tanto é que a maioria dos povos do mundo hoje ainda tem algum tipo de crença no espiritual. A coisa é tão aberta, é tão indefinida ainda, que dentro do próprio movimento filosófico ateu tem ramificações espiritualistas, você sabia disso? Eu posso citar duas, o budismo e a tribo Pirahã. Eles são ateus, prefixo A de negação, né? Você sabe, é Deus, a ideia de Deus em si, concebida, mas eles têm crença no espiritual, em karma, em tudo isso. Olha que interessante. Então a coisa está tão em aberta, é tão assim, indefinida ainda, que dentro do próprio ateísmo tem as suas vertentes espiritualistas. Olha que interessante, isso é uma coisa que eles nunca vão te falar nesses canaizinhos que tem por aí, entendeu? De bolinhas, de patotinha, de cientificismo e progressismo. O ateísmo é apenas uma engrenagem dessa máquina. Qual é a máquina? A máquina principal, o coração, o motor desse carro é o socialismo político, é o esquerdismo, é o cientificismo. Ateísmo é só um inciso que eles seguem, né, como tema aí principal, tema mais especializado. Mas o arcabouço é o socialismo e o cientificismo. Você nunca pode se deixar enganar por isso, tá? Então, partindo dessa ideia, nós já sabemos pela história, comprovado pela história e pela antropologia, que a humanidade sempre precisou e sempre se utilizou muito bem do quê? Da religião. Nós chegamos até aqui alicerçado por elas, principalmente as religiões ancestrais, politeístas, né? E depois passando o bastão para o cristianismo no Ocidente, né? Então, o Islã na Ásia, até mesmo o budismo, que é uma religião ateísta. Até quando eu falo isso, religião ateísta, esses ateus não entendem. Esses ateus de hoje em dia não entendem porra nenhuma, né? Essa aqui é a realidade. Então, pegando lá atrás, né, os primórdios, isso fez a base da humanidade, inclusive no campo científico, a religião. Aí depois chega um grupinho, que até hoje é minoritário, sendo reclamante disso tudo. Não, mas calma aí. Não existe nada, não. Calma aí, livro sagrado é uma grande bobagem. E afirmam isso até hoje, mesmo passado, o quê? Milênios dessas obras tidas como sagradas, né? Nas suas mais variadas culturas e tipos. Então, quer dizer, quem é o reclamante? O ateu. O ateu, o ateísmo, ainda mais o ateísmo em grupos. O ateísmo militante. Um ateísmo que se reúne para fazer força e faz o nós contra eles. Não, vamos aqui, né, ser a oposição a tudo isso que está aí. Ou seja, é o negacionismo. O ateísmo em total amplitude é o negacionismo. Tanto é que está isso no nome do termo do negócio. Ateu, ateus, prefixo A de negação. Aí eles tentam fugir pela tangente dizendo que não, negação é só no quesito científico e só a academia pode dizer o que é negação ou não. O negacionismo ou não. O negacionismo é só os termos científicos, é só quando você critica a vacina, é só quando você critica a ida à Lua, é só isso que é negacionismo, não senhor. Negacionismo é um termo de amplo espectro, tá? O que é o negacionismo na prática? É todo aquele que chega e se opõe a verdades estabelecidas. É toda aquela narrativa, é toda aquela fundamentação que se opõe a verdades já estabelecidas e aceitas normalmente na sociedade ou pelo grupo dominante político ou pelo grupo dominante acadêmico. Você chega lá e se opõe. E se a coisa for sincera e honesta na sociedade,
se analisa os dois lados e se revê as condutas. Não era assim? A ciência sempre foi assim, de uns tempos para cá já não é mais, né? Tem coisas blindadas que não podem ser questionadas. Então tenha isso em mente. O ônus da prova é do ateu, porque ele chegou depois, ele não alicerçou nada em sociedade nenhuma, tá? A não ser essas religiões que eu citei ateístas, porém são religiões e são espiritualistas, apesar de ser ateísta. Não é esse neo-ateísmo progressista, esquerdista, cientificista, tá? Então, é isso. Quem chegou depois? Os ateus, principalmente em grupos, principalmente organizados, principalmente militantes. Ateus. Os reclamantes, os ateus. Então a prova, o ônus da prova cabe a eles. Eles são minoritários até hoje no mundo, chegaram depois e eles que são reclamantes daquilo que alicerçou toda a sociedade, inclusive no campo científico. Lembre-se, a ciência e religião eram a mesma coisa. Então, tenha isso em mente. Não caia nessa armadilha do ônus da prova. Eles são reclamantes, eles são a minoria, eles chegaram depois, muito depois. Eles se organizaram muito depois. E lembre-se de uma outra coisa também. Quando ateus estavam no poder, foi onde teve as maiores mortandades organizadas e sistemáticas do planeta, com os movimentos comunistas aí, os movimentos políticos, que tinham sim o ateísmo como inciso principal, um dos incisos principais. Você não pode esquecer isso, porque eles também vão citar muito também guerras religiosas e tudo mais, cruzadas, inquisições, mas nenhuma guerra religiosa matou sequer a unha do dedo do pé do que o ateísmo, do que ateus quando chegaram no poder. Tenha isso em mente, tá? Então é isso, vou ficando por aqui e reflita nesse vídeo de hoje aí. Valeu? Então é isso.